Nesse mês, nós temos algumas, né, datas principais, né? Temos ali o Dia do Trabalhador, certo? Que já passou, mas não significa que porque já passou, a gente não precisa trabalhar, né? É muito comum hoje a gente trabalhar com a semana, a gente trabalhar com um dia e a gente trabalhar com um mês também, né? Então a gente está fazendo uma campanha num cliente que ele aceita o FGTS, né? E o FGTS trabalha muito com quem? Trabalhador, né? Que já trabalhou alguma vez na vida da carteira assinada ou que trabalha no momento. Então tá muito legal, porque a campanha casa para pegar aquele público e a forma de pagamento que ele tem também, né, vai muito de encontro com o público que a gente está trabalhando ali. Então fica uma coisa bem, né, orientada ali e tudo mais, é um conjunto muito legal. Então, no caso, né, só para vocês entenderem que não foi necessariamente só no dia 1, né, que inclusive foi feriado, mas é uma coisa que está rodando no mês inteiro, e para ele é um dos meses, já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Então ele já vem conseguindo colher bons resultados aí nas outras experiências que ele já aplicou. Ele, no caso, já faz fora do mês do trabalhador, ele aplica normalmente essas estratégias, tá? Mas quando é o mês de fato que tem essa data, é onde ele enfatiza mais, né, essa questão, decora clínica, então faz toda uma ação orientada para essa data, tá? Aí a gente tem também, no meu ponto de vista, o que vai ser mais benéfico aqui para o nosso mercado, para o nosso segmento, né? Que é o Dia das Mães, que é o mês das mães, que é a Semana das Mães. Tá? Então, eu acredito que essa data em específico é a data que mais vai, de fato, gerar venda, gerar paciente na clínica, gerar faturamento e gerar novas vendas também para quem já é cliente de vocês. Tá? Porque a gente sempre quer, né, tentar retribuir de alguma forma. Né? Então, normalmente, se você souber trabalhar, dá para fazer muitas campanhas legais, né? Dá para conseguir, de fato, aproveitar bastante o que essa, né, temática tem para nos oferecer, tá? E dá para fazer muita coisa para os seus pacientes também, tá? Aí a gente tem o Dia da Família também, né? Dia Internacional da Família, que também dá para fazer algo bem legal, né? Primeiro você foca ali nas mães, depois você foca ali na família, dependendo do público, né, que você trabalhar. Então dá para fazer algo bem legal também. E a gente tem a questão do Maio Vermelho também, que daí seria o mês todo, vamos colocar aí, tá? Então, gente, uma campanha não inibe a outra. Ah, eu quero trabalhar com todas. Será que você vai conseguir? Porque às vezes mais vale você, né, focar uma e, de fato, fazer muito bem ela, do que você tentar pegar todas e não conseguir dar a devida atenção, né, nem para uma nem para outra. Então, veja realmente o que faz mais sentido para o público de vocês, né? A minha sugestão seria ficar com uma ou duas campanhas ali ao mesmo tempo, tá? E eu, particularmente, gosto sempre de focar em uma e fazer o mês inteiro. Tá, mas isso é uma decisão minha, cada um tem a sua forma ali de trabalhar, tá? E aí esse mês eu acredito que de todas a mais forte é a do Dia das Mães mesmo. E não, você não precisa trabalhar só com dias, nem com a semana, pode trabalhar com o dia, com a semana, né, e o mês, ok? Que é o que a gente mais tem feito. E aí também sempre confira, né? Acho que o pessoal até brinca que eu sou a pessoa que mais lembra os proprietários, os profissionais da saúde ali, que ou é aniversário da clínica ou é aniversário da cidade. Normalmente são datas que as pessoas não lembram de fazer uma ação, não lembram, né, de planejar para fazer algo muito bacana ali para a clínica, tá? Então a gente sempre deixa aqui um aviso para conferir se não é o aniversário da sua clínica ou da sua cidade, porque o aniversário da cidade também dá para sempre fazer uma campanha muito legal, tá? E aí as campanhas internas, elas servem, né, para conseguir ajudar a sua equipe. Deixa eu ver se aqui tem um exemplo. Não, servem para conseguir ajudar a sua equipe a contextualizar tudo o que está acontecendo, né? Porque uma coisa, e a gente via muito isso, porque nós às vezes fazemos avaliações, né? Estamos ali também, e a gente via muito isso. O paciente, por exemplo, ele ia ali colocar uma objeção. Ah, não, porque eu quero deixar para o mês que vem. Ah, não, tem que conversar com o meu esposo, tem que conversar com a minha, né, a mulher, tem que conversar com o meu filho, e sempre tinha ali algumas objeções. E aí a gente falava, não, é que essa campanha, né, do Dia das Mães,
ela não vai ter mês que vem não tem Dia das Mães, né, mês que vem é outra coisa, não tem mais Dia das Mães, então essa campanha especificamente é só agora. Só que eles não davam tanta importância, sabe? Eles meio que escutavam, alguns até falavam que iam pensar um pouquinho mais e tudo mais, mas não saía muito do lugar. Aí que a gente falou, não, então vamos, né, colocar isso dentro de um contexto que de fato o paciente ele entenda, né, e isso aqui existe. Aí sim a gente então começou a colocar essa temática né, de alguma campanha, tá? Porque daí o paciente consegue entender que de fato isso é somente esse mês. A gente começou a decorar a clínica, todo mundo começou a trabalhar com uma comunicação integrada, né? Aí o paciente de fato ele entendeu, né, que essa campanha especificamente é só para essa data, né? Que não tem mês que vem, não tem Dia das Mães, entende? Então, quando a gente começou a colocar essas temáticas, ficou muito mais fácil para que a gente quebrar a objeção, porque quando a gente não tinha elas, o paciente simplesmente, né, saía, entende? E ficava muito mais fácil para ele, às vezes, se esquivar, né? Ou falar que ia deixar, não, mas que vem eu volto e inicio o tratamento. Né? Então, a gente começou a colocar essa questão das datas temáticas, seja ela qual for, e ficou mais fácil de conseguir mostrar para o paciente que, de fato, isso não vai se concretizar de novo. E até para aqueles espertinhos que, às vezes, de fato, por algum motivo financeiro, foram fazer, ou só conseguiriam fazer mesmo no mês seguinte, só que daí eles querem o benefício do mês anterior. Daí a gente já falava, não, deixando formalizado aqui que isso é válido somente pro mês em questão ali daquela ação, né? Claro que a gente sempre vai tentar fazer alguma coisa para não perder ali a venda e tudo mais, mas aquela campanha em específico é somente para aquele momento. Então a gente gosta de trabalhar muito com isso, daí a gente consegue usar no nosso atendimento aos leads, né? A gente consegue usar até mesmo para recuperar um paciente que às vezes fez uma avaliação e não fechou, né? Então já pensou, se você tem lá no teu CRM as informações que a pessoa é mãe, né? Ou que a pessoa, por exemplo, trabalha, né? Ou que a pessoa, por exemplo, tá ali e foi fazer a avaliação com a família, que é muito comum, né? Então você pode usar essas informações a seu favor e na hora de você fazer o contato, você usar as datas temáticas também, né? Então a gente consegue usar em várias, né, itens ali ao nosso favor, em vários processos ali ao nosso favor. A gente consegue, né? Então a gente usa na ligação, a gente consegue usar até mesmo na negociação. Então, estou conversando ali com o paciente, às vezes na anamnese ali eu perguntei para ela algumas informações estratégicas, né, para daí eu ir associando os pontos e usando isso na nossa avaliação e usando isso na nossa negociação. E aí eu uso, né, a informação ao meu favor, né, de repente, se ela então é mãe, a gente vem e fala que esse mês a gente está com uma campanha especial referente ao Dia das Mães, referente ao mês das mães. Então, vai fazendo mais sentido do que ela ser só mais uma paciente ali dentro da clínica, né? Então, a gente vai tentando trabalhar com o que a gente tem, né? E a própria data temática, ela serve, então, também, por fim, mas não menos importante, para também dar uma sensação para os seus clientes que tem algo diferente, tá? Nem todas as clínicas se preocupam, né, com a visão do paciente. Então, sempre o paciente vai na tua clínica é a mesma coisa. A cadeira está exatamente da mesma forma, está passando a mesma música na TV, né? Tá, enfim, tudo do mesmo jeitinho que ele sempre vai, né? E às vezes é bom dar uma variada, né? Mostra também que tem um cuidado, que tem um carinho, até para as pessoas novas já fica aquela sensação, nossa, essa clínica se preocupa com isso. Imagina como é o meu sorriso. Enfim, então tentem trabalhar com isso até para ver que tem algo diferente, tá? Que ruim não vai ser, tá? As pessoas gostam e se importam muito com isso também, tá? Mas vamos para a prática, então, tá? A primeira das campanhas, então, que eu queria trabalhar com vocês é a do Dia do Trabalhador, do mês do trabalhador. Vale lembrar que aqui tá tudo em texto para eu conseguir falar e explicar para vocês. Mas isso não impede de vocês colocarem, né, fazerem um vídeo, de você fazer um áudio, de você falar por ligação com essa pessoa, tá? É só mesmo para ficar mais didático, tá bom? Então a ideia seria realmente fazer uma comunicação como se fosse um lançamento, né, como se fosse um momento esperado, afinal, né, por mais que o dia do trabalho, né, ou melhor, o dia do trabalhador, né, todo dia que as pessoas trabalham, né, tem ali esse, é, esse evento, né, mas não é sempre que se tem um feriado, né, não é sempre que se tem esse momento ali, não é sempre que tem esse 1 de maio, né, então a gente tenta trabalhar com essa questão de que foi um momento ali aguardado, né, e que a gente tem um momento para, então,
né, comemorar esse dia importante, né, esse dia que, no caso, a gente colocou campanhas, colocou condições diferenciadas especificamente para quem sustenta ali o sistema, né, para quem está todos os dias ali na linha de frente. Né? Então chegou como se fosse um momento da gente retribuir tudo aquilo que foi feito para a gente, né? Afinal, se todo mundo parar de trabalhar, não vai dar muito certo, né? As coisas precisam continuar acontecendo. Então, a gente tenta usar isso a nosso favor, né? Colocando ali condições especiais, benefícios diferenciados, né? Só que, de fato, colocando na temática do Dia do Trabalhador, tá? Então, tem aqui uma comunicação, né? E aí a gente busca usar isso no nosso atendimento, na nossa avaliação, na nossa negociação, né? Então, simplesmente eu posso perguntar de uma forma não muito invasiva, né? Vamos pegar um paciente novo, um lead, né? Ah, só confirmando, e você trabalha com o quê? Aí o paciente pode falar, né? Senão, a gente pode encontrar outras formas de conseguir essa resposta. Por isso que eu gosto mais da ligação, porque fica mais fácil da gente conseguir as coisas. E aí ele vai falar que trabalha com alguma coisa, e a gente fala, então, inclusive esse mês a gente está com uma campanha específica do trabalhador, com condições diferenciadas, exclusivas para o trabalhador. Né? E aí você vem complementando ali, de repente até falando para fazer um paciente virar outro, né? A gente sempre gosta de trabalhar dessa forma também, fazer um paciente virar outro, com indicação, familiares e tudo mais, né? E aí você sugere um horário, tá? Então dá para usar de diversas formas esse tipo de informação. Ok? Então, tem aqui a comunicação, chegou o momento tão esperado. Nesse mês, nós temos o Dia do Trabalhador, e para comemorar esse dia tão importante, nós fizemos questão de criar, né, condições, campanhas, enfim, valores de forma exclusiva para todo mundo que iniciar algum procedimento ainda esse mês. Tá? Lembrando que essas condições também podem ser concedidas por seus familiares ou conhecidos. Qual o melhor dia e horário para você vir validar o benefício que liberamos para você? Eu particularmente gosto de colocar isso porque deixa a pessoa curiosa, sabe? De querer entender um pouquinho o que é. E aí, que benefício é isso? É isso que a gente acabou de falar, são condições diferenciadas. Aí, para tangibilizar, você pode até fazer uma tabelinha. E hoje, gente, em terra de inteligência artificial, né, Canva, todas essas ferramentas aí, vamos usar isso ao nosso favor. Então, é tão prático criar uma tabelinha que você já tem, mais com a temática do Dia Trabalhador, né? De repente, por exemplo, de tanto por tanto, só que quem? Para o trabalhador. Então fica muito mais. Pessoas, tem uma campanha falando com o trabalhador, aí chega o paciente na clínica, a gente tem uma tabela, né, falando, uma comunicação. Então, quanto mais, né, a gente conseguir fazer isso integrado, melhor. Né? Então, a gente consegue tangibilizar mais para esse paciente ver que ele, de fato, tem uma vantagem. Tá? Então, essa seria a primeira campanha que dá para a gente trabalhar. Aqui nós temos algumas imagens, né? Mas você pode, de repente, por exemplo, na minha região, né, aqui em Londrina, café, hoje já não é mais tanto, né? Mas pega o que é forte na sua região, né? Às vezes, pô, eu fui atender um cliente em Corupá, se eu não me engano, Santa Catarina, e lá era, o pessoal mexia muito com banana. Então, pronto, faz uma comunicação que de fato é personalizado para a sua cidade. Então, às vezes eu pergunto para o dentista, a sua cidade é forte em quê? Não sabe nem responder. Isso é importante para vocês, porque se vocês conseguirem entender o que, que a maioria, o que, que predomina, fica mais fácil da gente alcançar, né, pessoas que já trabalham, que estão numa profissão, um público, de certa forma, querendo ou não, um pouco mais qualificado, né, e até para a gente ter mais assertividade aqui na nossa campanha. Tá? Então, por exemplo, às vezes na nossa região, na região que eu tô, tem muito mecânico, tem muito professor, tem muito advogado, tem muito... Então você vai vendo aquilo também que faz sentido para o teu público, né? A gente nota, por exemplo, que o público que mais faz sentido na minha campanha, na minha clínica, melhor dizendo, é professor. Então, vamos trabalhar em cima disso. Então, tem aqui o mês do trabalhador, mas você pode trabalhar com uma profissão em específico também, né? Apesar de que hoje em dia, normalmente, vai ter o dia daquele profissional também, né? Mas, aproveitando a temática agora, né, você pode fazer algo assim também, tá bom? Então, às vezes eu posso fazer o quê? Uma campanha para a empresa. Olha a justificativa perfeita para você fazer uma parceria, né? Então você vai em parceria com outras empresas, né? Por exemplo, sei lá, eu vou numa academia, eu vou, enfim, num local que tem muitas pessoas trabalhando, né? Muitas pessoas ali fazendo o seu exercício, e aí a gente vai fazer, né, algo para conseguir para aqueles colaboradores
um benefício. São todos trabalhadores, certo? Então, no caso, a gente pode fazer isso. E às vezes as clínicas ficam com vergonha, como que eu faço isso e tudo mais. Pronto, agora vocês têm uma justificativa, né, de como chegar, de como abordar, de qual é a temática, certo? Então dá para fazer isso também como se fosse uma parceria com outras empresas que têm trabalhadores dentro delas, né? Pensa assim, aonde tem pessoas, dependendo para a sua clínica, pode ser o seu possível paciente pode estar lá, tá? Então olha só como uma simples data temática pode gerar várias oportunidades. E eu vejo, se vocês me permitem, que alguns profissionais ficam querendo fórmula mágica. Gente, não existe fórmula mágica. A gente tem que fazer o quê? Como gestores, como profissionais, buscar diversificar. Ah, mês que vem teve um monte de feriado. De fato, teve um mês mais difícil. Por isso, quanto mais a gente diversificar, melhor. Né? Quanto mais a gente conseguir ter aquisição de clientes vindo de todos os lados, é parceria, é indicação, é rede social, é Google Meu Negócio, né? É direct, enfim, quanto mais elementos a gente conseguir ter um paciente vindo de cada um desses canais, excelente. Agora, o complicado é quando você só tem um canal ou poucos canais e aí todos performam ruim. Aí você tem um desempenho baixo. Né? Aí você tem uma oscilação que vai ser muito complicada, às vezes, para a tua gestão, tá? Bom, agora sim, vamos aqui para o Dia das Mães. Ai, ainda ficou erradinho aqui, tá? Ainda faltou aqui no textinho, mas tudo bem. Então, a gente tem o Dia das Mães, tá? Que daí, no caso, a gente, como eu falei, né? É uma das datas que mais eu acredito que vai gerar retorno, que vai gerar, de fato, engajamento, que vai gerar venda aí para vocês, tá? Então, não necessariamente se apeguem ao dia, a gente pode trabalhar como um mês inteiro, ok? E a gente pode fazer vídeos, né? Então, eu faço vídeos, por exemplo, para pegar, né, novos pacientes. Então, atenção, você que é mãe, né? Então, a gente já pode, pessoal, a pessoa é mãe, tá vendo um vídeo, né, específico para ela, gera mais resultado normalmente, tá? E até qualificação dependendo ali também. Tá? Então, primeira coisa já seria fazer isso. Um outro ponto seria a gente trabalhar com os benefícios diferenciados também. Então, da mesma forma, uma tabelinha diferente, né? Ou a gente pensar em algo, todo mundo que é mãe aqui na clínica é um cafezinho da manhã que a gente vai fazer naquele dia, né? Ou todo mundo que vir aqui vai ter um tipo de benefício, um tipo de procedimento, né? Então, dá para fazer algumas coisas, né? Tem uma cliente que ela tem a clínica do lado de um salão. Ela fez uma parceria e todo mundo que estava lá naquele dia, né, ia ter ali um, um procedimento, vamos dizer assim, né, daquele salão, entendeu? Então, às vezes, fez uma permuta, uma parceria entre uma empresa e outra, e, consequentemente, um ajudou o outro, né, e isso gerou mais valor para a base de clientes e para os novos clientes daquela clínica. E, às vezes, uma coisa que estava ali, né, do lado. Às vezes eu posso pegar aquele paciente que fez a avaliação e não fechou, que eu sei que é mãe, que eu sei porque eu tenho no meu CRM, porque eu sei que trouxe aqui no dia é o filho. Enfim, então quanto mais informações vocês conseguirem, melhor, que para a gente usar justamente nesses momentos. E aí vocês podem fazer um vídeo bem impactante, né, para conseguir resgatar aquela pessoa, né? Se vocês conseguirem um depoimento de uma mãe, né, falando, porque diferente de qualquer outro segmento, o sorriso é um baita de um presente, por quê? Porque dura muito, né? Então, às vezes a pessoa vai lá, a flor, eu adoro dar flor para minha família. Só que vai durar o quê? Uma semana? Não dura muito, né? Claro, tem todo momento ali e tudo mais. Só que dura pouco. Agora, um sorriso, por quanto tempo vai, né, durar? Então, dá para a gente aproveitar isso, entende? Então, é a gente entender qual é o tipo de estratégia que mais vai funcionar para o seu público. E a ideia é, por meio desses insights, vocês irem entendendo, né, e refletindo e tendo outras ideias que faz sentido para o teu negócio, certo? Que de repente vai gerar um engajamento aí. Tá? Então, novamente, aqui está em texto, mas isso não impede de trabalhar com áudio, com vídeos. Já pensou você conseguir ter um material, né, de, por exemplo, um filho retribuindo, né, e dando ali o sorriso
para a mãe, e aí a mãe chorando, e aí o filho chorando, e todo mundo chorando, e teve o sorriso de volta. Isso vende, querendo ou não, é prova social. As pessoas que verem de fora, né, o filho que vê isso, vai falar, nossa, às vezes fica pensando em outros presentes, quebrando a cabeça, e às vezes, né, até o presente que ia pensar ali, sei lá, vou dar um perfume, é legal, né, mas às vezes eu dar um sorriso é muito melhor, entendeu? E era às vezes uma coisa que nem passava na cabeça da pessoa. É a gente que tem que educar, né? Então, a gente, né, no caso, quer, na medida que a gente pode, retribuir de alguma forma tudo aquilo que já foi feito pra gente. Só que se vocês não comunicarem, eu garanto que vão ter outras empresas que vão comunicar. E nesse momento que nós estamos, a clínica odontológica, ou melhor, o Dia das Mães, não é específico somente para o mercado da odontologia ou da saúde. É para qualquer segmento, né? Então, outras empresas muito grandes, vão favorecer o mercado delas, né? Não vão lá e não vai lá no dentista. Não, elas vão falar e justificar para a sua audiência, para o mercado, de que o melhor presente para se dar é aquele que ela oferece, aquele produto, aquele serviço que ela faz, certo? Então, por que a gente não pode fazer isso? Ainda mais sabendo de tudo aquilo que o nosso serviço, né, oferece para a pessoa. E que, diferente de todos os outros presentes, o nosso serviço é algo que realmente é duradouro. Só vocês sabem como que é a autoestima da pessoa renovada, né, a qualidade de vida que ela tem quando ela tem ali um sorriso ou uma estética novamente, né? Então é trabalhar com esses elementos, ok? E fazer parcerias também, né? De repente, aonde que tem o meu público mãe e como que eu posso alcançar mais pessoas nesse formato, né? Então também trabalhar dependendo com essa estratégia, pode fazer bastante sentido também, tá? Então aqui, dependendo do seu ponto de vista, né, o que eu faria? Como ainda não chegou a data, então na semana a gente fala que está na semana do Dia das Mães, aí no dia fala que é o dia, para de repente fazer algo especial, né? Tem gente que vai decorar a clínica com bexiga, e aí coloca os balãozinhos, as bexiguinhas, às vezes um recadinho ali dentro, né? Ou às vezes alguns brindes ali dentro para a pessoa estourar, e aí às vezes ela vai ter algum tipo de benefício ali, né? Ou todo mundo que vir com o filho ou a filha, né? Acaba tendo uma condição para validar o presente do Dia das Mães, porque daí, às vezes, por que isso é legal? Porque o filho não contou para a mãe que ia pagar o procedimento, coisa tipo, mas na hora tá emocionado e faz isso, porque a venda também é emoção, né? Então, dá para trabalhar e às vezes, quem sabe, até você não consegue colocar o filho para fazer o tratamento junto também. Tá? Então, usem isso. Tá? Então, aqui também tem o script, mês especial, e para comemorar essa data tão importante, a gente fez questão de criar condições exclusivas para todas as mães que iniciarem algum procedimento ainda esse mês. Aí isso pode ser concedido para os familiares ou conhecidos, para um paciente virar outro, e para vir validar o benefício, prefere vir de manhã ou de tarde. Então, vamos pensar em todas as esferas, né? Eu posso trabalhar com todo mundo que fez a avaliação e não fechou, eu posso trabalhar, né, com pessoas de leads, eu posso trabalhar com pacientes, né, por exemplo, que são da minha base, já que já fizeram algum tipo de procedimento e nunca mais retornaram, então posso usar isso para reativar. Então tem diversas formas, tá? O que não falta é trabalho para a gente usar isso a nosso favor, tá? Então aqui tem a questão de umas imagens, né, que vocês podem trabalhar. Então depois, às vezes aqui não está tão legal para visualizar, mas aí no WhatsApp fica bem certinho, pelo celular também está tudo bem certinho, eu testei aqui, mas são só imagens de referência. Às vezes você tem, você é a mãe e tem ali, né, um filho, uma filha, você pode usar uma foto sua, né, também na campanha, ficar ainda mais legal dependendo do seu tipo de estratégia, né? Então você pode trabalhar isso também, em vez de ficar pegando às vezes coisa de banco de imagens, tá? Mas é legal a gente conseguir mostrar e evidenciar isso para o paciente também, que toda mãe merece ter um sorriso perfeito, tá? Beleza. E aí, gente, existem outros tipos de estratégias, e essa particularmente dentro do ano é uma das que mais dá resultado também e com baixo investimento, tá? Hoje eu vejo muitas pessoas que fazem investimento em rede social,
em equipamentos, fazem investimento em cursos, né? E não tem certo e errado, cada um sabe aquilo que é melhor para sua empresa e para si. Porém, não deixa de fazer investimento na sua base, que é um do seu bem mais precioso que você tem. Então, em vez de eu ficar colocando dinheiro e cada vez mais dinheiro lá para o Facebook, para o Meta, para a plataforma ou para outras coisas, por que eu não posso pegar uma parte desse valor esporadicamente, em certos momentos, e eu fazer uma espécie de sorteio interno para minha base? Em que sentido? Então vamos pegar Dia das Mães. Que tipo de presente uma mãe gostaria de ter? Que às vezes ela gostaria de ter, mas não tem condição de comprar, certo? E aí a gente pega, se reúne, vê aqui e coloca isso dentro da clínica. E quanto mais as pessoas indicarem, ou seja, ela vai ter que deixar ali o nome, o telefone dela, mas o nome e o telefone de outras pessoas que ela conhece. Né? Quanto mais nomes de telefone ela deixar ali, maior a chance, né? Mais chance ela tem de ganhar. Entende? Então, é uma questão de que, se você pergunta às vezes para a clínica, ela vai falar, a maioria do meu resultado vem de indicação, ou tudo que eu construí veio de indicação. E esse tipo de campanha fomenta a tua base, fomenta a indicação, que normalmente são pessoas com poder aquisitivo legal. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Que tipo de produto ou serviço, né, o teu público gostaria de ganhar. E isso pode ser, às vezes, até procedimento, mas o que eu vi que mais deu retorno, tá, foi algo externo, tipo um eletrodoméstico, tá? Air fryer, né? Alexa, eu já vi até mesmo clínicas que fizeram, por exemplo, uma televisão. Então vai muito daquilo que é o seu público, tá? Mas pensa muito na questão de tipo o que às vezes uma mãe gostaria de ter, mas não tem ou queria ter, entende? E aí você vai fazer esse sorteio, tá? E às vezes você vai investir o que aqui nesse tipo de ação? Vamos colocar R$ 2.000, exemplo, tá? Vamos colocar aqui R$ 2.000. Só que, gente, às vezes a gente vende 50 mil em um tipo de campanha como esse, entendeu? Porque daí a gente vai ter um monte de leads da sua própria base, a gente vai entrar em contato, vai levar essas pessoas para ver na clínica. Pronto, entendeu? Então é como se a gente fosse fazer um investimento lá no Facebook, mas com a tua base, entende? Então pensa nisso, eu recomendo que vocês façam. Eu já fiz da forma com procedimento e já fiz da forma com o eletrodoméstico, vamos dizer assim, né? Acabou gerando mais retorno com algo externo, no meu ponto de vista, porque às vezes quando é procedimento, parece que as pessoas não valorizam tanto, porque parece que é uma coisa que é nosso, então é como se a gente não tivesse tanto custo, vamos dizer assim. Então, quando é algo externo, elas acabam dando mais valor, entende? Então, pelo menos foi algo que a gente percebeu assim, tá? Então, de repente, é algo que você pode parcelar em 20 e poucas vezes e já ter o retorno ainda esse mês, né? Então, não deixa de fazer não, tá? Então, de forma resumida, é isso. Um sorteio interno, somente interno para a sua base, tá? E aí todo mundo, independente se comprou ou não, vai deixar o nome e o telefone da pessoa ali, de alguém que ela conhece. E aí, né, depois, quanto mais nome, telefone ela deixando, mais vai ter o nomezinho dela lá, mais chance ela tem de ganhar. E aí depois a clínica vai entrar em contato com essas pessoas. Olha, o Matheus indicou você, ele é nosso paciente, tem um script aqui também, né? E aí você convida a pessoa para vir aqui na clínica. E aí nisso a gente tem uma oportunidade de venda, certo? Então a gente consegue trabalhar fomentando a sua própria base com esse tipo de estratégia, ok? E o Dia das Mães é um tipo de campanha que mais dá retorno ali. Tá, então aqui tem uma cestinha e você pode fazer de diversas formas essa cestinha, né? Então tem ali um exemplo da Air Fryer, né? Tem outros que colocam comes e bebes, uma cestinha legal, às vezes até com produtos de estética, enfim, cada um vai da sua, né, favorecer aquilo que você acredita mais, né, dentro dos seus valores, das suas condições. Tá, aqui é uma ideia, mas busquem ver aquilo que faz sentido para vocês. Ok? Aí aqui é uma urninha. Eu particularmente gosto de trabalhar mais com a transparente, porque as pessoas conseguem ver o negócio acontecendo, sabe? Essa aqui que daí tem o logo, ela é até bonitinha, perfeitinha, assim, só que daí eu não consigo ver o que está acontecendo ali dentro, né? E eu sou daquela
daquele tipo de pessoa que acredita muito que pessoas chamam pessoas, né? Então as pessoas gostam de ver outras pessoas, gostam de ver que o negócio está funcionando, né? Então, pessoas atraem pessoas. Então, eu acho que quando a gente coloca assim, acaba dando mais retorno de que o negócio está funcionando, é verídico e tudo mais. Mas fica a teu critério. Então, tem esses exemplos aqui. A pessoa vai colocar o nome e o telefone dela e de um conhecido aqui também, ok? Aqui um exemplo de cupom, né? Então, tem o nome, tem o telefone ali dela, o nome de quem ela está indicando, né? E o telefone de quem está indicando. Ou seja, então você vai pegar, vai ligar para essa pessoa aqui e vai falar que essa pessoa indicou ela, né? Que ela está em tratamento com a gente e tudo mais, e que ela indicou para vir fazer aqui uma avaliação nesse meio das mães, que a gente está com uma campanha diferenciada e tudo mais. E aí, quanto mais indicar, mais chances ela tem de ganhar. Isso aqui, gente, bem simplesinho, vocês mesmos conseguem fazer, basta imprimir, né? E cortar aqui, ó, no meio, e aí vocês já conseguem, sem investimento algum, fazer isso, tá? Então é algo que, ao meu ver, tem um custo, né, um investimento bem baixo, mas que pode trazer um resultado bem legal, tá? E aí agora vamos ao script, né? Então, por exemplo, a pessoa deixou o nome ali, né? Muitos ficam em dúvida nessa questão, mas como é que eu abordo? Como é que eu faço? Tudo mais. Então vamos lá, tá? Tá aqui, é só uma sugestão, você pode adaptar de acordo com a sua realidade, com o seu segmento, com a sua, né, cidade, com a sua estratégia. Ok? Então, oi, Matheus, tudo bem? Eu sou o Matheus aqui da Clínica Sorrinova, Londrina, aqui de Londrina. E eu estou entrando em contato, né, com você, porque o Matheus indicou, o Matheus te indicou, o Matheus é o nosso paciente, e você foi selecionada, você foi contemplada para vir aqui na nossa clínica fazer um check-up bucal, né, fazer uma avaliação de revisão, enfim, então você pode colocar aquilo que você trabalha, tá? Às vezes tem clínicas que trabalham com raio-x panorâmico, coloca aqui o raio-x panorâmico, né, fazer uma avaliação com o raio-x panorâmico. Tem clínicas que fazem uma avaliação com câmera intraoral, com scanner, coloca aqui, né, qual é a forma que você trabalha, né? E aí você coloca que, inclusive, a gente está com uma campanha interna, né, bem facilitada, por ser sem indicação, né, a gente vai fazer algo legal para ela. E para ela vir aqui na clínica fica melhor de manhã ou de tarde. Ou seja, um ponto de partida a gente tem, tá? Aí nós vamos iniciar com esse script e vamos ver se tem como melhorar, se tem alguns pontos aqui que de repente dá para a gente trabalhar, né? Se de repente a gente pode, vamos trocar uma abordagem aqui, vamos colocar dessa forma, mas aqui já dá para vocês começarem a ter resultados já e depois você vai vendo, né, o que dá para de repente ajustar se for necessário, ok? Então não tem mais desculpa porque, não sei como fazer o contato, agora sabe, tá bom? Aqui também tem uma outra forma, né, um outro tipo de script para vocês trabalharem. E aí vocês podem fazer um teste AB, que a gente fala, vou fazer um pouco com essa, né, com esse script aqui, vou fazer um outro com esse script aqui. Vamos ver o que dá mais retorno. Ok? Então, oi, Matheus, tudo bem? Se apresenta, né? Quem me passou o seu contato foi o Matheus, ele é o nosso paciente, já faz tratamento aqui com a gente já tem um tempinho, né? E ela teve a oportunidade de selecionar, de sortear 3 pessoas que ela conhece para ganhar um check-up bucal completo aqui na clínica, para ganhar uma avaliação sem compromisso, sem custo, né? Melhor dizendo, ou para ganhar uma avaliação com o raio-x panorâmico, para ganhar uma avaliação com a câmara intraoral, para ganhar uma avaliação que simula os resultados, enfim, você coloca ali qual que é o seu diferencial, né, para fazer uma profilaxia, e você foi a pessoa ganhadora. Devido à agenda do doutor, da doutora, esse benefício é válido para usar em 5 dias. Então aqui a gente já coloca uma escassez, nota que já é bem diferente da anterior. Tá? Para você não perder seu benefício, você prefere vir de manhã ou de tarde? Tá? Então também tem esse script aí para vocês trabalharem. E aí você pode, de repente, fazer uma mistura, né? Pegar parte da outra e colocar aqui. Enfim, então vocês podem ir testando aí também. Tá? Vamos mudar um pouquinho aqui agora. Agora a gente tem a questão do dia da família. O dia da família, a ideia é fazer o quê? Normalmente, as pessoas que estão em tratamento com vocês possuem conhecidos, possuem famílias, né? E a ideia é a gente ir pegando, né, a pessoa para pegando aqueles familiares para vir fazer o tratamento com a gente também, entendeu? Então, às vezes a ideia é fazer um paciente virar
outro. Então a gente trabalha com essa, né, missão. Se essa pessoa está trazendo tratamento com a gente vai tentar, né, fazer com que ela vá indicando as outras pessoas ali para a gente também, tá bom? Então, no caso aqui, um exemplo, bem exemplo mesmo, é para ortodontia, que é um procedimento que hoje a maioria das clínicas fazem, né, e que também é muito comum fazer em família, né, ou seja, em mais pessoas. Então, vocês podem, por que não, a partir de agora, caso não tenha, ter um pacote família, aonde uma pessoa, por exemplo, a mensalidade, a manutenção, como vocês quiserem chamar, é exemplo, R$ 100. Se ela colocar fulano, é R$ 90. Se colocar ciclano, fica mais em conta. Ou seja, às vezes existe já essa demanda na sua clínica. E a gente não está falando para, nossa, no primeiro mês lotar a sua clínica. Mas imagina que você consiga, por mês, colocar um paciente a mais na sua clínica com essa estratégia aqui. Faz no ano para você ver quanto que isso dá. Entendeu? E às vezes só de mudar a estratégia, tá? E aqui é só um exemplo. Pode ser também para outros procedimentos. Uma odontopediatria pode se encaixar bem, né? Onde, por exemplo, normalmente o filho vai fazer o procedimento e os pais também, tá? A gente tem também, por exemplo, outros tipos de especialidades que a gente faz em mais pessoas, né? Então, uma limpeza, né? Uma limpeza, teoricamente, dependendo da família e da idade, todo mundo, teoricamente, deve precisar. Então, a gente faz ali uma espécie de campanha, aonde essa limpeza vai ser 5 limpezas pelo valor de tanto. E aí, cada um vai ter direito a uma limpeza a cada 6 meses. Então, você pode fazer algo, né, estrategicamente sendo bem pensado para a sua base, para o seu público, para aquelas pessoas. Mas aqui é só uma reflexão mesmo para vocês olharem para a sua base e olhar e entender, tipo, o que, que eu posso incentivar e fomentar o consumo, né, para que as pessoas façam em mais quantidade, em mais pessoas, e que elas tragam também, né, as suas famílias e tudo mais. Entende? Então, dá para a gente trabalhar nesse formato também, tá bom? Uma outra estratégia também que o pessoal tem feito é criar um plano de recorrência. Isso aqui também, para quem entende, vira o jogo, tá? Por quê? Porque o plano de recorrência, tá? Ele vai todo mês cair, igual a ortodontia. Todo mês, teoricamente, é para cair aquele valorzinho ali. Né? Vamos pensar assinatura de Netflix, Spotify, coisas nesse sentido. Então, todo mês cai um valorzinho. E aí, como é que a gente faz isso na sua clínica? Criando um serviço recorrente. Né? Então, por exemplo, a limpeza. Né? A limpeza a gente pode, então, para o determinado público, oferecer, né, uma limpeza a cada 6 meses e já deixa esse valorzinho correndo ali. E aí a gente pode só iniciar dessa forma, mas também nós podemos criar um pacote onde nós vamos agregando outros serviços. Né? Então, por exemplo, a gente cria o nome desse pacote de pacote família. E aí, nesse caso, a gente vai colocar o quê? A gente coloca, então, deixa eu só desenhar aqui, ó, limpeza a cada 6 meses, aplicação de flúor, raspagem, coisas que você acha que faz sentido para o público que consome aí em família, ok? E aí a gente vai oferecer isso para todas as pessoas novas e até mesmo para os ativos a partir de agora, tá? E todo mês vai cair naquele valorzinho. E quando chegar numa determinada vez ali, a pessoa executa o procedimento. Então, por exemplo, a limpeza, ela não vai fazer todos os meses, né? Ela faz o que? A cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, você, né, vê o que, que faz sentido incluir, o que, que faz sentido adicionar nisso, mas cria isso. Você pode criar esse serviço, né, esse combo, vamos dizer assim, de serviços dentro desse pacote e oferecer isso, né, com a justificativa do pacote da família, que é algo para a família, entendeu? Então, por exemplo, para o pai, né, conseguir colocar ali, porque hoje em dia todo mundo quer praticidade, né? Então eu pago um determinado valorzinho e eu sei que eu não vou ter que me preocupar com a saúde bucal do meu filho, para ele às vezes já está ótimo, entendeu? Porque ele não quer ficar tendo problema e toda vez só levar a criança no dentista quando tem problema. A gente tem que trabalhar de forma preventiva. Então, se a gente coloca dentro desse, né, combo de serviços
pacotes preventivos ou atuando de forma preventiva, eu não quero ser o dentista que vai atender ele só quando der problema. Então, se ele vem, se ele tem um acompanhamento, a gente vai vendo ali, né, de repente, se tem algo saindo do controle, vai e executa e vai trabalhar de forma preventiva, é muito melhor. E aí, beleza, não adianta só resolver, que daí resolve uma vez e não tem um acompanhamento. Aí acontece de novo. Então, esse pacote, ele serve para ter paz, entendeu? Para as pessoas que estão ali, tá bom? E aí você pode deixar de forma vitalícia isso, não precisa ser só no Dia da Família, porque imagina você tem 100 pessoas pagando para você, sei lá, R$ 80, pagando para você R$ 100, vamos dizer nisso, todos os meses. Você vai ter uma carteira recorrente disso, fora todas as outras coisas que vocês fazem. Fora que isso atrai novas pessoas, né, que vão precisar de outros procedimentos e assim por diante, tá? Então, quanto mais você conseguir ter previsão do que vai entrar, ter outras fontes de receita, de renda, né, vindo do mesmo paciente, ótimo, tá? E às vezes por um valorzinho, né, que você consegue todos os meses deixar recorrente ali, que hoje tem isso, dá para você agregar também para a vida daquela pessoa de uma forma bem estratégica, tá? Dia da família também nada impede de ser, né, uma foto sua com a sua família, nada impede também de vocês colocarem alguma coisa nesse sentido também aí para vocês, tá? E aí aqui a gente deixa uma mensagem, tem clínicas que, por exemplo, deixaram um álbum na recepção, e aí as pessoas iam lá e ia colocando fotinha, né, enfim, então cada um vai trabalhando com a criatividade também. Tá, então a gente colocou aqui só uma headline, né, que a melhor troca de sorrisos é junto com a família, né, e nesse mesmo dia 5, dia 15/5, a gente tem o Dia da Família, e para comemorar a gente fez uma campanha específica para essa data, né, onde a gente criou pacotes e condições exclusivas ali para essa data. Então vamos marcar um dia para vocês passarem aqui. Então às vezes a gente pega, para quem se encaixa muito com isso aqui, para uma base de pessoas que não vêm na clínica há muito tempo, entendeu? Pegar todo mundo, por exemplo, que não vem há mais de 6 meses. Então já vai um check-up ali para toda a família, né? Pregar para quem está ali parado, quem precisa de uma reativação, pode ser uma boa também. Então a gente separa a base, né? Então vou deixar uma campanha, né, para uma categoria de pessoas e uma outra campanha para outra categoria de pessoas, certo? Então a gente olha a nossa base, estuda ela e ó, essa estratégia aqui faz mais sentido para esse tipo de campanha. Essa outra estratégia aqui faz mais sentido para as pessoas que frequentam o nosso local. Essa aqui é para quem não frequenta mais a nossa clínica, para quem, né, já está faz bastante tempo sem vir. Então, é ir associando esses pontos também e vendo que faz mais sentido para o negócio de vocês, tá? E aí tem o maio vermelho também, que até então, né, tem simbolizado essa questão da luta contra o câncer bucal, como muitas pessoas, né, acabam não vendo, né, e o ser humano tem aquilo de se eu não ver, não acontece, enquanto não aconteceu comigo, não dá devido valor, né, atenção, então, também, né, em nossa profissão, enfim, nosso mercado, também faz parte a gente educar, né, a gente conscientizar e tudo mais. Então, como eu falei, a gente não quer ficar tratando as pessoas aqui só quando der problema, né? Então faz parte também do nosso trabalho e promovendo ali a mudança, né, a conscientização e coisa do tipo. Então a gente pode trabalhar com isso também, né, de que muitas pessoas nem sabem sobre isso e que quando é descoberto logo no início tem muita chance, né, da gente conseguir reverter, da gente conseguir, né, trabalhar de forma concreta em cima daquele problema. Então, para evitar que isso aconteça, é simplesmente, às vezes, uma avaliação que a gente analisa, né, de forma preventiva ali com aquela pessoa, né, então dá para a gente trabalhar com isso também, tá? Então, tem o maio vermelho aí para vocês trabalharem também, tá? E dependendo do tipo de público, né, que vocês trabalharem, a gente pode fazer como se fosse algo nacional, que todas as clínicas estivessem envolvidas nisso, né, e que a gente está tentando atender o maior número de pessoas, né, para de fato transformar ali e evitar que isso aconteça com alguém aí da nossa comunidade, da nossa região, tá bom? Bom, e aí, gente, agora só me resta perguntar se vocês têm alguma dúvida, né? Essa reunião ficou gravada, depois eu encaminho para vocês.
tá? Aí eu mando ali para vocês a reunião bem certinho para vocês verem com a equipe de vocês. E como vocês viram, ó, tem um monte de estratégias que dá para vocês fazerem aqui, né? De datas temáticas, a gente tem basicamente essas, vou colocar 4, né? Contando com o Maio Vermelho. Tem que ver se não é aniversário, né, da clínica ou da cidade, mas dentro de cada campanha tem a sua variação, né? Do Dia das Mães tem as campanhas dela e tem o sorteio, por exemplo. Então tem várias coisas que dá para fazer, né? E aí, não sei se vocês perceberam, mas às vezes você tem tanta gente na sua base, por exemplo, tem clínica que tem 5.000 pessoas na base. E às vezes a sua secretária, a sua equipe não vai conseguir dar conta de trabalhar com todo mundo, né? Vai passar, às vezes ela vai ficar trabalhando até o outro Dia das Mães para conseguir chamar todo mundo, né? Então, para resolver isso, para clínicas conseguirem trabalhar com a base de clientes, entender exatamente o que está acontecendo com cada tipo de paciente, aonde que elas pararam dentro do funil, né? Quem que, por exemplo, não vem na clínica faz mais de 6 meses, tudo isso no WhatsApp. A gente criou o CRM, tá? Que é específico para profissionais da área da saúde, e com ele dá para fazer tudo isso. Então, em vez de vocês terem que chamar na unha manualmente, né? Você vai lá, programa a ferramenta e em um clique ela faz tudo isso para vocês. A gente usa, né, com os nossos clientes, a gente usa para a gestão da clínica também. Enfim, qualquer um que usa o WhatsApp precisa disso aqui, tá? Para conseguir de fato ser mais ágil e entender exatamente o que está acontecendo com cada pessoa, tá bom? Depois me chama no WhatsApp que eu explico certinho para vocês.